Seja bem-vindo à terceira e última parte do A Tarde é Sua. Nesta tarde de sexta-feira, que nós queremos saber de fato quais são as determinantes da homossexualidade humana. E contamos aqui com o professor Dr. Vera Cruz, ele que é especialista em sexualidade humana, e também com a Brígida Nhantumbo, que é psicóloga. Dr. Vera Cruz, estava mesmo para concluir o seu fio de raciocínio, não é? Sim, muito rapidamente. Eu respeito a religião das pessoas e nem procuro os contradizer. Simplesmente eu não falo como religioso sobre a sexualidade. Falo como cientista e digo aquilo que a ciência diz a esse propósito. Seja como for, temos que admitir que às vezes que os religiosos enganam-se. Cometeu-se muitos crimes em nome da religião. E eu posso dar um exemplo. Nós sabemos que existe em todas as sociedades mais ou menos entre 8% a 15% de canhotos, quer dizer, as pessoas que escrevem ou a mão esquerda é predominante. Sabemos que durante muito tempo cometeu-se violência em relação aos canhotos. Algumas vezes até cortavam um braço, porque diziam que era a mão do diabo e que aquelas pessoas apertavam os outros com a mão do diabo e escreviam com a mão do diabo. A ciência descobriu que os canhotos tinham uma organização cerebral diferente, que aquilo era inato, não era uma questão de capricho. E hoje em dia, nenhum religioso acha que os canhotos são elementos do diabo. É preciso que as pessoas admitem que as coisas evoluem, que os homens podem se enganar, incluindo os religiosos. Ora, eu não estou aqui, às vezes até acontece-me quando eu falo de homossexuais, as pessoas, mas por que você está a defender? Você é homossexual? Eu não sou homossexual. Aliás, a minha paixão para as mulheres é talvez acima do normal. Mas eu tenho que dizer que não existe cientificamente nenhuma base para a gente condenar ou considerar que a homossexualidade é um capricho. Não é um capricho. Como eu disse, é uma orientação que se fixa entre 2 e 3 anos e, de uma forma geral, não muda nas pessoas. A menos que a gente faça violência àquela pessoa e o máximo que nós podemos obter é que ele seja hipócrita. Que ele diz sim, sim, enquanto na verdade não é aquilo. Exato. Eu penso que podemos arrolar aqui as várias contribuições que tivemos dos nossos telespectadores. Começar, professor Dr. Vera Cruz, quer fazer ainda um comentário em torno desta questão da senhora Maria Antônia? Bom, eu penso que a minha colega disse o essencial. Talvez acrescentar que o diálogo pode permitir entre, não sei se trata-se da mãe, suponho. É a tia, neste caso. A tia. O diálogo com a sua sobrinha pode permitir, talvez, dissipar alguns mal-entendidos que possam se compreender melhor e ela explicar por que age daquela maneira. Eu penso que não há melhor das formas, sobretudo quando o diálogo é feito sem preconceitos e sem pressão. Então, eu penso que é melhor que ela converse com a sobrinha para entender exatamente o que está a passar. Porque pode acontecer até que seja aqueles que chamam rapazes falhados, por exemplo, ou meninas falhadas, segundo a expressão popular, são apenas pessoas que gostam de ter um comportamento do sexo oposto, sem que seja necessariamente uma orientação sexual propriamente dita. Então, para que ela perceba melhor, é bom conversar para saber quais são as fantasias, as preferências, por que ela faz aquilo. Se a tia conversar com ela e que a criança percebe que ela só quer compreender, mas não está a condenar o que está a fazer, eu penso que nesse momento a sobrinha vai explicar o que sente e por que faz aquilo. Exato. E gostava que agora nos debruçássemos sobre os vários comentários que nós tivemos aqui, que diziam fundamentalmente que a homossexualidade é uma questão comportamental e que equiparavam a mesma com o consumo do álcool, do tabaco e por aí fora. Qual é o vosso parecer com relação a estas opiniões? Eu penso até que já tinha adiantado. Muito brevemente, eu acho que há um mal-entendido que é preciso corrigir aqui. Faça favor. Então, é assim, existe a orientação sexual e existe o comportamento que é associado à orientação sexual. Para ser um pouco mais explícito, existe a homossexualidade ou a bissexualidade, existe o comportamento que é associado a isso. A orientação sexual, mais uma vez, quando ela se fixa, ela não muda. Isso é uma coisa que foi provado cientificamente, não muda. Agora, uma pessoa pode mudar do comportamento que é associado, quer dizer, que pode decidir de não
mesmo se sentindo atraído por um homem, de não manter relações sexuais com uma pessoa do mesmo sexo. Ou mesmo se sentindo atraído por uma mulher, sendo mulher, não manter... Aí, quer dizer, decidiu de não praticar o ato sexual associado à sua orientação. Mas isso não quer dizer que não vai sentir por exemplo, todos os estímulos associados. Dizer a minha colega que há pessoas que sofreram violência sexual, por exemplo, as mulheres, por exemplo, podem decidir, por exemplo, ter uma união com uma mulher. Mas isso não significa que a pessoa mudou de orientação sexual. Simplesmente, ela está a fazer uma prática sexual que é contrária à sua orientação sexual. Então, é preciso clarificar esses dois elementos aqui. Há uma coisa que pode mudar, que é a prática associada à orientação, mas a orientação fundamentalmente não pode mudar. E fica o segredo que a pessoa carrega consigo para o resto da vida. Neste caso, quando sente desejo por o mesmo sexo e, por razões sociais, não consegue adotar esse comportamento. Ou não então, adota esse um comportamento. compromisso que muitas das vezes algumas pessoas fazem com os seus parceiros. Há muitos casais que tem a orientação homossexual, o outro não. Os dois sabem, mas por diversas razões decidiram fazer aquela união. Às vezes, por exemplo, para ter filhos. Pedir para que fale mais próximo ao microfone. Às vezes para ter filhos, não é? Eles decidem unir-se para ter filhos, mas cada um tem a sua orientação. Exatamente. Estamos mesmo a caminhar para a reta final do nosso programa, mas antes mesmo das vossas considerações finais, gostava de perceber de vocês qual é a atitude que os pais devem ou podem ter com relação aos seus filhos quando descobrem esta situação. Tivemos aqui algumas intervenções dos nossos telespectadores que eram categóricos em dizer que, olha, se este comportamento deve mudar. Mas quando o pai depara com esta situação no seio da sua família, qual é a melhor postura que ele pode tomar? A primeira coisa que... Obrigada. Vera Cruz? Bom, eu penso que depende da posição do pai em que se situa. Para aquelas pessoas que têm fé e acreditam profundamente naquilo que é a doutrina, daquilo que eles creem, eu penso que a melhor forma talvez seja encaminhar para um padre, para um imã, para um pastor que discutam a questão, a maneira como eles podem, digamos, encarar a situação. Penso que se eles forem honestos e se o pastor também for honesto, porque eu penso que mesmo aquilo que a religião diz é de amar o próximo. Eu não penso que, de uma forma geral, a religião dita a violência que se deve fazer aos outros. Eu penso que se eles seguirem aquilo que a religião diz, vão acabar optando pela compreensão. Se for aquelas pessoas que também têm que digamos assim, consideram que a ciência tem um papel importante a jogar nas considerações que eles têm sobre a vida em geral, eu penso que eles podem ler, por exemplo, manuais que falam sobre a homossexualidade e discutir isso com os filhos para saber se se trata verdadeiramente de uma orientação que se fixou, de discutir sobre os sentimentos dos filhos, etc, etc. Eu penso que depende da posição de cada um. No que me diz respeito, eu sempre respeito tanto aqueles que preferem, digamos assim, dar a preferência à religião como à ciência. Cada um a vida dele. Eu me guio pela ciência, mas é uma escolha pessoal. Exato. As suas considerações finais? Eu só queria dizer o seguinte, bom, falamos aqui da homossexualidade, mas o livro que eu escrevi é um livro de educação sexual. E eu escrevi esse livro, naturalmente, do ponto de vista científico, ilustrado pela ciência. Eu escrevi este livro porque senti que havia uma grande carência a esse nível. E penso que aqui em Moçambique eu noto que os filmes pornográficos têm formatado a sexualidade das pessoas. E muitas das vezes os jovens, mesmo os adultos, não sabem que aqueles filmes são feitos por atores ou atrizes profissionais ou amadoras que jogam um certo papel. Elas não sentem necessariamente prazer. E para dizer a verdade, elas sentem muita dor até, e é por isso até que tomam produtos farmacêuticos para atenuar a dor. De modo que aquilo que eles veem não é necessariamente a sexualidade cotidiana que as pessoas têm naqueles países. E eu digo isso porque tenho
as mulheres, sobretudo, vêm nas minhas palestras dizendo que o meu marido, o meu namorado obrigou-me a fazer aquilo e aquilo, etc. E eu penso que há uma necessidade de educar as pessoas. A sexualidade dos homens é diferente da sexualidade das mulheres. Existe a sexualidade da infância que influencia a sexualidade adulta. Falo da homossexualidade, falo dos disfuncionamentos sexuais, por exemplo. Então as pessoas podem encontrar esses livros nas livrarias aqui em Moçambique. Penso que é uma questão de saúde pública. Por terem aceito o convite para estar aqui no A Tarde é Sua. Obrigadíssima, assim também, caro telespectador, por ter estado aí desse lado, a acompanhar o A Tarde é Sua. Obrigada pelas chamadas, pelas mensagens e também pelos vossos posts na nossa página do Facebook. Desejo desde já uma excelente tarde de sexta-feira, um ótimo final de semana. E como já sabe, sem excessos, segunda-feira nós estaremos aqui novamente para lhe trazer temas de interesse social. Por hora, fique bem. Tchau, tchau.